Olá, graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui nesta manhã para lermos e aprendermos um pouco da palavra de Deus. Hoje eu trago para nossa meditação e também o nosso estudo, o nosso aprendizado a respeito de oração. Oração é dialogar com Deus, conversar com Deus, ser convicto de que não estamos falando só porque a gente tem um Deus que ouve. Através da sua palavra, Deus ele fala conosco, ele nos ensina, ele nos convence, não é? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos enche de sabedoria, de conhecimento. Ele nos ensina a tomar rumos nas nossas vidas, mas é através da oração que a gente faz a nossa parte. É através da oração que a gente leva a Deus os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas petições, os nossos agradecimentos. Ainda que Deus ele não precise, porque ele é onisciente, ele não precisa que a gente diga nada para que ele nos conheça, mas é necessário que façamos a nossa parte, para a gente ter aquele relacionamento de pai e filho, não é? Como os nossos pais, né, na terra, os nossos pais humanamente falando, os quais a gente conversa todos os dias, a gente faz perguntas, a gente faz respostas, a gente diz que ama, a gente compreende, a gente ouve, a gente fala. Então, esse relacionamento é necessário para com o nosso Pai Celestial. Amém? Então, vamos aprender um pouquinho sobre oração. E a gente vai abordar nesse vídeo de hoje três questões a respeito de oração. Primeiro é como orar, depois por que orar e por último, o que orar. E a primeira questão é como orar. Muitas pessoas se questionam. Eu não sei como orar, não sei como começar, como finalizar, eu não sei o que dizer, eu não sei. Tem gente que nas oportunidades de fazer uma oração em algum lugar, em algum almoço, em algum evento ou na própria igreja, treme e acha que aquilo ali vai ser algo que ela não compreende fazer. Mas como foi dito anteriormente, orar é conversar com Deus. Então seja você mesmo e converse com Deus. Mas como? Continuamente. A palavra que nós vamos procurar na Bíblia, e você abre sua Bíblia para você aprender junto comigo, está lá em 2 Tessalonicenses 5,17. E a palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Se a gente praticar a nossa oração, o nosso diálogo, a nossa convivência, o nosso relacionamento com Deus através da oração, então não vamos ser pegos de surpresa em qualquer outro lugar, porque é um diálogo, é algo entre mim e o Pai que a gente costumeiramente faz, todos os dias a gente faz, em todo momento a gente faz, seja lá o que eu estiver fazendo. Orar continuamente não é vãs repetição, não é repetir todas as vezes a mesma coisa, como lá no livro de Mateus fala, não é isso. Orar sem cessar, orar continuamente, é ter uma vida de oração. É você ter o coração voltado para falar com Deus em todo e qualquer momento, em todo e qualquer lugar. É você saber que tem um Deus com quem você pode contar. É você estar lavando o prato e estar conversando com Deus. É você estar varrendo a casa e estar conversando com Deus. É você estar no carro viajando e falando com Deus. É você estar no trabalho e falando com Deus, entregando tudo a Deus, conversando com Deus, mostrando para Deus, olha Deus, é assim. Tu tá vendo, Senhor, que as coisas estão dessa forma e vem comigo, vamos ali comigo, Pai. É ter um relacionamento íntimo com Ele, é saber que pode contar com Ele, é confiar nele, é conversar com Ele, é deixar Ele saber de todas as suas coisas, de todas as suas conquistas, seus desejos, suas ansiedades, é lançar sobre Ele. Então, orar continuamente. Isto é como você deve orar. E aí você, em qualquer momento da sua vida, que alguém disser assim, faz uma oração, você vai saber como fazer, porque você não é nenhuma novidade para você. Você tem isso com o seu pai. Você sabe com quem vai falar. Você já sabe o que falar. Então você não vai ser pego de surpresa, porque a oração não é uma novidade para você. É a sua vida. Você tem que ter uma vida de oração. Então, esta é a forma de como, é a primeira questão que nós vamos tratar, como orar. Orar continuamente, como eu já falei, não é uma questão de orar, a gente não pode confundir orar sem cessar com orar repetidamente as mesmas coisas. Isso é vãs repetições. Amém? Um dos ministérios de Jesus foi a oração. E Jesus era Deus, mas orava. Porque se faz necessário
que Deus, ele saiba, ele precisa que ele nos dá essa oportunidade e a gente precisa dela para se expor diante dele. Porque tem muita gente que é muito fechadinho, muito travadinho, então não tem condições, mesmo que Deus o conheça, a gente precisa se deixar, se abrir para com Deus. Essa é a nossa parte. Isso Deus não faz, é a nossa parte. Então a gente precisa ter uma vida de oração e saber que orar é conversar com Deus, é se comunicar com Deus. E a segunda questão é: por que orar? E nós vamos ver o texto que lá de Mateus 21, 22, que diz assim. Veja só, por que devemos orar? Mateus 21 e o versículo 22 diz: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A oração é o diálogo, mas para que tudo aquilo que a gente está orando aconteça, ou seja válido, precisamos crer. Então, por que devemos orar? Porque a gente precisa crer. A oração é o exercício da nossa fé. Se você não ora, você não crê. Porque você é como se não acreditássemos que tem alguém por nós. Que a gente tem um Deus que nos ouve. E que aquilo que a gente coloca em sua mão, seja um pedido, um agradecimento, o que for, é como se a gente não tivesse ninguém. E a gente precisa crer que a gente tem um Deus. A gente precisa crer no nome de Jesus. Então, a oração é o exercício da nossa fé, é a prática da nossa fé, é o que nos fortalece, o que nos unifica em Deus. Então, tudo o que pedirdes na oração, crendo, receberei. Primeiro você ora, depois você acredita. E aí todas as coisas serão possíveis. Porque é o nome de Jesus, a tua fé no nome que fez todas as coisas. Foi por meio dele que todas as coisas foram feitas, como diz lá em João 1. Então, é isso que nós precisamos fazer. É por isso que nós devemos orar. Porque a gente precisa crer, a gente precisa praticar a nossa fé em Cristo Jesus. E Jesus, ele ensinou isso aos discípulos quando ele estava ali no templo e operou milagres e maravilhas lá no texto de Mateus 21, antes, né, lá no 14, nos versos 14 ao 16. Então ele operou milagres e maravilhas na frente dos seus discípulos e também de alguns religiosos. E ao sair daquele lugar, os discípulos, eles se maravilhavam com aquilo, mas eles não sabiam o que encontrar no dia seguinte. E ao chegar ali em determinado lugar, Jesus, ele lançou uma palavra sobre uma figueira. Nunca mais de ti nascerá frutos. Então, os discípulos, eles ficaram impressionados com aquilo porque a figueira imediatamente secou. Então, a partir dali, aquela passagem ali da figueira que secou, após a palavra de Jesus, foi uma forma de Cristo ensinar os seus discípulos que a ação de Deus é imediata à oração. Foi uma forma dele ensinar aos seus discípulos que quando é lançada uma palavra, Deus age. Porque é da vontade de Deus agir na minha, na tua vida, mas a gente acaba não orando, a gente acaba não querendo este relacionamento, não querendo que Deus opere em nós assim os seus propósitos e a sua vontade. Então, foi uma forma de Jesus mostrar para seus discípulos que a ação de Deus é imediata. Basta que eles orem e tenham fé. Não adiantava lançar aquela palavra sem fé. Jesus era Deus e ele sabia o que estava fazendo. Jesus lançou aquela palavra sobre a figueira e imediatamente a figueira secou. Porque havia ali também um laço de fé. Além da palavra, a fé. Crê. Por que você deve orar? Porque você precisa mostrar que você crê. Você precisa crer. Não apenas mostrar, você precisa crer. É algo seu, é íntimo. Só você pode fazer isso por você. Mostrar que tem fé em Jesus Cristo. E ali imediatamente a figueira secou. A ação de Deus, querido, na minha, na tua vida é imediata. Deus, ele tem pressa em fazer. E muitas vezes a gente se atém, a gente se prende, a gente não deixa Deus agir nas nossas vidas. O que nos leva, neste momento, à terceira questão, que é o que orar. Se orar é conversar com Deus. E para isso, segundo a segunda questão, é crer, é ter fé no que estamos orando. Então, o que orar? É muito simples.
A palavra de Deus diz, agora nessa terceira questão sobre o que orar, lá em 1 João 5,14, precisamente a parte B, diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, o que orar? A nossa oração, ela deve conciliar com a vontade de Deus. Aquilo que a gente sabe que agrada a Deus e é da vontade de Deus e que Deus quer trabalhar, é sobre esta questão que devemos orar. Aquilo que a gente sabe que Deus ele pretende fazer, porque a palavra dele é muito clara quanto às suas ações, quanto ao seu desejo, quanto à sua vontade, a gente deve orar por isso. A nossa oração ela deve ter um alinhamento. Precisa haver esse alinhamento entre o que estamos pedindo com a vontade de Deus. Precisa ter esse alinhamento para que as coisas aconteçam. E a gente precisa crer porque estamos pedindo a quem vai fazer. Então, a nossa oração deve extrair de Deus aquilo que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Isso é o que devemos orar. E muitas vezes a gente não está preocupado com o que Deus quer realizar na nossa vida e ora e pede qualquer coisa. A gente está muito preso a esse mundo, muito preso às coisas materiais, muito preso ao humano, aos relacionamentos humanos, ao emprego, a tanta coisa. E a gente acaba se perdendo no que estamos orando a Deus. A gente acaba não dando importância ao que Deus quer fazer, a não ser que Ele faça aquilo que eu estou pedindo. E muitas vezes o que eu estou pedindo não é o que Deus quer fazer. Deus ele pode tudo. E se Ele não fizer nada, Ele continua sendo Deus. O Deus maravilhoso e poderoso que Ele é. Mas Ele quer fazer. O que importa é que Ele quer agir. E a ação dele, como a gente viu na questão anterior, ela tem uma ação imediata. O agir de Deus tem uma ação imediata. É rápido. Mas a gente precisa estar neste alinhamento. Precisa haver este alinhamento do que estamos pedindo com a vontade de Deus. Nossa oração precisa extrair de Deus o que Ele quer fazer em nós, na nossa vida. Então, é necessário conhecer a vontade de Deus para que então possamos orar. É fato que Deus quer que conheçamos Jesus? É fato. É fato que Deus quer que sejamos prósperos espiritualmente? É fato. Peça por isso. É fato que Deus quer que você seja cheio dos frutos do Espírito? Ore por isso. É fato que Deus quer que você ame o próximo? Ore por isso. Deus coloca amor em meu coração porque eu preciso amar o meu próximo. É fato que Deus quer que você tenha uma vida abundante aqui, que você tenha uma família na terra. É fato. Honra teu pai e tua mãe. Então, todas as questões, tudo que Deus quer, você pode orar por isso. E são questões que vai nos agraciar diante de Deus, que vai nos encher da presença de Deus. E eu não acredito que um ser humano precise mais do que isso, querido. Eu não acredito que nós, para esses dias, para tudo que temos vivido, precisamos mais do que a presença de Deus em nossa vida. E a partir da presença de Deus, da sua palavra, a gente sabe o que Ele quer. E a gente precisa começar a orar segundo a sua vontade, porque segundo a vontade de Deus, o que estamos pedindo será ouvido. É isso que a palavra de Deus diz. Então, a gente precisa, em nome de Jesus, fazer esses 3 passos na nossa vida com relação à oração. Entendemos que orar, como orar, continuamente ter uma vida de oração, é assim que devemos orar. Por que orar? Porque é o exercício da nossa fé, isso mostra que a gente crê, que a gente não está só. E o que orar? Aquilo que Deus aprova, aquilo que é da vontade de Deus. A nossa oração deve estar em conciliação com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quem é que vai contestar a vontade de Deus, não é isso? Que você tenha um dia abençoado, que você realmente tenha aprendido algo da palavra do Senhor. Deixe agora a palavra do Senhor fazer a transformação, a mudança na sua vida. Creia nisso, estude mais, não é? Não permita não conhecer a Deus através da sua palavra. Conheça Jesus através da sua palavra e seja abençoado, abundante, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.